pessoal, vamos continuar aí com os nossos estudos sobre a gestão da qualidade, né? Vamos falar sobre o conceito de processo, o conceito de controle e o conceito de controle de processo, né? Esses temas fazem parte do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro TQC do Falcone, nosso guru da qualidade brasileiro. Esse livro aqui, Gestão da Qualidade, tá? Esse assunto também é tratado nos capítulos, deixe-me ver, no capítulo 7, que é o gerenciamento por processo, tá? E nesse outro livro aqui, Gestão da Qualidade e Processos, é tratado aí no capítulo 2, tá? Então vamos falar, nesses slides aí sobre um assunto que vocês têm referência nos 3 livros que a gente está trabalhando aí, né? Eu não tenho esses livros completos, tá? Porque eu disponibilizei para vocês no Google Drive. Logo lá na primeira semana nossa, vocês acham lá os links para poder baixar aquilo que eu disponibilizei para vocês, tá? Vamos começar aqui. Conceito de processo, relacionamento causa e efeito, né? Sempre que algo ocorre, fim, efeito, resultado, existe sempre um conjunto de causas que podem ter influenciado. Um produto é consequência de vários processos, tá? Para eu poder fazer um celular, para eu poder fazer até mesmo uma chave, né? Para chegar na chave, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que cortar a matéria-prima no tamanho adequado, depois eu tenho que passar essa chave aqui pela máquina adequada para poder dar o formato certo a ela, inspecionar, colocar numa embalagem para depois vender, distribuir, e vender, tá? Então o produto em si, por trás dele, você tem uma quantidade enorme de processos, por mais simples que esse produto seja. Uma outra forma de analisar isso é a gente falar igual o texto está falando, o slide está falando, né? O efeito é o produto, o efeito é a chave, né? Para chegar a ele, eu tenho várias causas, né? Relacionamento, né? Causa, efeito, tá? Se essas causas ou esses processos têm algum problema, é provável que o efeito, o produto, também tenha. Daí a importância do conhecimento das causas, do conhecimento dos processos que levam à fabricação do produto. Conceito de processo ou abordagem de processo, né? Processo é um conjunto de causas que provocam um ou mais efeitos, né? A empresa, ela gerencia, ela literalmente, controla esses processos para poder gerar o efeito desejado, que é o produto. Aqui tem-se aí o uso de uma ferramenta da qualidade chamada diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe, tem vários nomes, tá? É uma ferramenta de análise onde eu tenho aqui, as causas de um determinado problema, de um determinado, uma análise de causas, tá? Determinado produto, Então, quando eu falo de produto, do conceito do processo, tá? O efeito é o produto. Eu poderia escrever aí, o efeito, O efeito seria aqui a chave, tá? E aqui para trás, estou tendo o que, tá? Quais são as causas, As causas, na verdade, são os processos por quais passa essa chave
para que eu chegue aqui no produto final, no efeito. Então, causas são os processos que levam ao efeito que é o produto. Tá? Eu vou controlar as causas, ou seja, eu vou controlar os processos de fabricação para assegurar que o produto esteja ok. Ou seja, na hora que eu vou comprar matéria-prima, por exemplo, dessa chave, eu vou me certificar de estar comprando matéria-prima de um fabricante de boa qualidade, que não tenha problemas. Tá? Dessa forma, eu controlando a matéria-prima, né, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar contribuindo para o meu produto, meu efeito, tá? ter a garantia, a qualidade garantida. Tá? Essa é a análise. Né? Esse controlar, ele pode ser feito, né, nas causas, ou seja, nos processos, e também pode ser feito diretamente no produto. Só que quando eu controlo só o produto, eu faço só a inspeção do produto final, aí eu já vou ter desperdiçado todos os processos pelos quais esse produto passou aqui. Então, eu tenho que ter etapas intermediárias de controle do processo para aumentar a minha confiabilidade de que o meu produto vai estar bem feito quando chegar aqui. Ou seja, eu só vou perder o produto aqui numa excepcionalidade. Que a hora que eu perco o produto aqui, eu não perco só matéria-prima. Eu perco tempo, eu perco hora-máquina, eu perco energia elétrica do processo, tudo que rodou aqui atrás, que rodou aqui nas causas, que rodou aqui nos processos. Né? Quando a gente controla o produto, a gente chama de itens de controle, ou o efeito, como está aí. Né? Quando a gente controla as causas ou controla os processos, né, a gente chama de itens de verificação. Isso daqui é uma terminologia usada pelo livro, né, e pelo autor, né, Vicente Falcão. Tá? Itens de controle são índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade total. Índices numéricos sobre o efeito, ou seja, o produto pronto. Tá? Vamos tomar aqui como exemplo, né, o item de controle de um bolo feito na padaria. Né? Peso. Eu peso, né, qual que é o tamanho do meu bolo, né, eu peso ele para poder, inclusive, saber, né, eu estou vendendo um bolo de 450 gramas. Esse é o produto, tá? Bolo de 450 gramas. Só que o processo, já falei com vocês, processos não são exatos. Não existe o bolo de 450,0000000, né? Ainda mais fabricação em série. Eu vou ter o quê? Vou ter um bolo de 452 gramas, né? Vou ter um outro bolo de 448 gramas. E assim vai. Eu só tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma faixa de variação, todo o processo varia, né? Entre o aceitável e inaceitável ali, né? Tá? Pode variar para baixo ou para cima, né? Eu tenho que ter essa faixa de variação para controlar o meu produto, tá? Aquilo que for abaixo, né? Ou seja, muito menos de 450 gramas, né? Eu estou fazendo o quê? Estou causando prejuízo no consumidor, que ele está comprando 450. Se for muito acima de 450, eu, enquanto empresa, estou tendo prejuízo. Então, quando você controla dentro da faixa, você está sendo justo para os dois lados. Isso é chamado item de controle, índice numérico estabelecido sobre o efeito de cada processo para medir sua qualidade total. Item de verificação são índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que afetam determinado item de controle. Item de controle do bolo, do produto bolo, um deles é o peso. Durante o processo, eu vou controlar as quantidades, o que vai fazer chegar no peso certo. Se eu respeito a quantidade de leite, se eu respeito a quantidade de óleo ou margarina, se eu respeito a quantidade de farinha de trigo, a quantidade de açúcar, né? Se eu respeito essas quantidades que estão na receita, eu vou conseguir chegar ao produto com o peso correto. Tá? Então aí tá, né? Eu controlo as quantidades, né,
durante o processo para assegurar que o produto lá na frente tem o peso que ele tem que ter. Ou seja, o item de verificação, ele é o quê? Ele é um desdobramento do item de controle do produto final. O peso do bolo, ele vai dar certo porque durante o processo eu cuidei dos itens de verificação, que são as quantidades da receita, para se eu cuidei e fiz tudo certinho, o bolo vai com uma grande chance, 99% de chance de chegar lá no final com realmente 450 gramas, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, uma faixa imperceptível para o cliente, né? Itens de verificação, observações, fatores de qualidade, verificação de causas de um processo que afetam fortemente a qualidade de um produto ou serviço. Ou seja, eu vou me preocupar em controlar durante o processo somente coisas que realmente influenciam o produto final. Não adianta eu querer controlar durante o processo alguma coisa que não vai agregar valor ao produto. Ou seja, não é um fator de qualidade apreciado lá no final da fabricação. O que é um problema? Né? Definição de um problema segundo, né, Falcone, tá? Resultado indesejado de um processo, ou efeito indesejado de um processo. Lembrando lá, tá? Diagrama de Chicao, eu tenho várias causas, o produto é o efeito. Se eu chego aqui com um produto com problema, eu tive um efeito indesejado. Essa é a forma que a gente olha e analisa em termos de processo, né, o problema. A gente não está preocupado em achar um culpado. A gente não está preocupado em achar um culpado. Uma abordagem humanista da gestão da qualidade. A gente quer achar as causas do problema. Comece no falar, né, deixando bem claro que a gente não quer o culpado, a gente quer o quê? Achar as causas do problema para quê? Para poder evitar que se repitam as causas e, consequentemente, o problema. Ou o popular ditado, né, cortar o mal pela raiz. Gerenciar é essencialmente resolver problemas. Estou falando para vocês, engenheiros, né? Também tem gente na zootecnia fazendo disciplina, tá? Tem outros alunos, né? De outros cursos, tá? A gente é contratado para poder chegar na empresa, chegar no serviço e fazer o quê, tá? Gerenciar é essencialmente resolver problemas. Se não tem problema, a gente não precisa estar lá, né? E para resolver problema é fundamental, né, eu localizar a causa. É igual quando você está com febre. Você toma dipirona ou Novalgina. A febre vai baixar. Mas como você não tratou a causa dessa febre, sua dor de garganta, algum outro problema, sua dengue, né, a febre vai voltar. Quando a gente está dentro da empresa, a gente tem que tomar cuidado para não estar tomando dipirona, e sim estar medicando a causa do problema. No dia a dia da empresa, na rapidez das decisões, às vezes você dá para o problema uma Novalgina, né, não resolve, né, ele realmente na sua causa, e quando ocorrer um outro problema, vai se somar a esse problema, e os problemas vão se acumulando, né? Esse slide tá meio difícil aqui até ele acabar de aparecer tudo, né, gente? Tá aí. Controlar qualidade, controle de qualidade, né? Essencialmente é o que? Eliminar os problemas. Se eu elimino os problemas, eu consigo produzir o produto dentro da qualidade que eu desejo. Não é isso? O problema é um efeito indesejado. Se eu removo os problemas, ou seja, eu removo aquilo que é indesejado no processo, eu vou ter o quê? Um processo trabalhando dentro da qualidade que eu desejo, que eu quero, tá? Então, para eliminar as causas dos problemas, eu primeiro tenho que analisar o processo para identificar as causas dos problemas, né? Depois que eu identifiquei as causas dos problemas,
eu tenho que resolver o problema resolvido, eu tenho que padronizar. Ou seja, eu tenho que, se esse caminho aqui é o melhor, ao que não causa problema, então todos os meus funcionários têm que seguir aquele mesmo caminho. Por isso, padronizar, né, rotinas, tá? Às vezes o cara faz de um jeito, o outro cara faz do outro. Você tem 3 funcionários, cada um faz de um jeito a mesma coisa. Aí tem um dos 3 jeitos que não dá problema de jeito nenhum. Então eu tenho que padronizar. Eu tenho que fazer com que os outros 2 façam do mesmo jeito que esse terceiro que tem um jeito de fazer que não dá problema de jeito nenhum, né? E depois que eu resolvi o problema, tá? Eu adoto um item de controle, ou seja, eu acompanho aquele problema ao longo do tempo até eu me certificar que realmente ele não retornou, que realmente a solução que eu apresentei para a causa do problema foi o que? Efetiva, né? Por isso eu tenho que controlar depois que eu padronizo a solução do problema. Para manter, né, tudo sobre o que? Sobre controle da qualidade, né? Controlar é o que, tá? Todo processo tem uma variação, né? Eu tenho aqui uma média e tem o tanto que o processo pode variar para cima ou para baixo. Ele variando, né, dentro daqui da minha faixa de controle, ele está o quê? Controlado, controle de qualidade e também serve para falar controle de produção. A hora que eu tenho um problema que faz o produto sair da faixa para cima ou para baixo, tá? Eu tenho um problema, né? Eu tenho que resolver. Na hora que eu resolvo, volta a cair o produto dentro da faixa que ele pode variar. Controle de qualidade e também controle de produção. Rompimento, abandonar práticas gerenciais baseadas em princípios não mais vigentes no mundo de hoje, tá? Exemplo, né? Tomar decisões que não são baseadas em fatos e dados. Tomar decisões, por exemplo, baseadas em eu acho que é isso. Eu estou com intuição, estou com pressentimento. Não, a gente tem que tomar decisões dentro de um processo de fabricação baseado em quê? Baseado em informação, em dados, em números, né? Essa é a forma segura da gente, né, trabalhar, profissional. Dá preferência à sobrevivência da empresa em relação ao lucro imediato. Às vezes, né, você se depara com situações onde você pode adotar soluções intermediárias ou o famoso gambiarra, né, porque você não pode parar 10 minutos a produção. Mas isso, né, a gambiarra pode gerar, como ela não é uma solução que ataca a causa do problema, ela pode gerar o problema de novo. E isso pode, por exemplo, você libera no mercado um produto defeituoso. Isso pode prejudicar a sobrevivência da empresa. Então, o rompimento é você romper com práticas gerenciais, não mais utilizadas hoje em dia. Uma delas é essa também, tá? Dar preferência à sobrevivência da empresa em relação ao lucro imediato, ou seja, você tem que romper com a prática de visualizar só o lucro imediato. Você tem que adotar a nova prática atual, que é o quê? Preferência é a sobrevivência da empresa ao longo do tempo, mesmo que momentaneamente ela venha a ter uma perda. Ter a consciência de qualidade, produtividade e a posição competitiva da empresa dependem diretamente do resultado de cada pequeno procedimento, como se for o elo de uma corrente. Abordagem de processos. Se o processo está lá, é porque ele é importante. Se ele é importante, ele não pode falhar, senão prejudica a qualidade do produto. O processo de rompimento em si é um processo de mudança da própria maneira de pensar e requer determinação. É preciso que todas as pessoas da empresa mudem sua maneira de pensar. Mudar, né, abandonando o que? Abandonando práticas que não são mais usadas e adotando aquilo que a gente colocou lá como os princípios de gestão da qualidade, né, os 11 princípios que a gente viu no slide anterior.
A iniciativa de rompimento deve ser do presidente ou da maior autoridade da empresa, ou seja, a mudança de conceito, a mudança para melhor, ela vem do quê? Toda mudança deve vir do chefe, de cima para baixo. O chefe, o líder, é a inspiração para. Né? As mudanças, quando vêm de baixo para cima, elas tendem a não dar certo, elas tendem a não se prolongar ao longo do tempo. Né? Conceito de controle de processo, né, define a função dos conceitos de controle e de processo primeiramente apresentados. Né? 3 ações básicas de controle de processo. Tá? Estabelecer a diretriz de controle, igual eu falei do bolo, a questão do peso. Qual que é o peso do bolo? 450. Quanto que ele pode variar sem prejudicar o cliente e sem prejudicar a empresa? Por exemplo, pode variar 450 mais ou menos 5 gramas. Ou seja, eu estabeleço uma diretriz de controle, né? 450 gramas, mais ou menos 5 gramas. Ele é 450, mas ele pode ir até de 445 até 455 gramas. Estabelecer diretriz de controle, eu vou o quê? Manter o nível de controle. A hora que passar o nível de controle, seja para baixo ou para cima, eu tenho um problema. Eu vou lá no processo, vejo qual foi a causa daquele problema e conserto, para que o próximo produto esteja dentro da faixa estabelecida. Isso é um conceito de controle de processo. Se eu quiser, né, por exemplo, né, eu vou aumentar a qualidade do meu bolo. Aumentar a qualidade, às vezes, é o quê? Diminuir a variabilidade. Então, eu posso alterar a diretriz de controle. Ao invés de 450 mais ou menos 5, eu posso colocar 450 mais ou menos 4, mais ou menos 3. Aí é uma decisão minha, eu tenho que ver se compensa, porque geralmente quanto maior o controle, né, ou quanto menor a faixa de valores que pode variar, geralmente eu tenho maior custo no processo de produção. Estabelecimento da diretriz de controle implica o quê? Eu colocar qual que é a meta, o nível de controle, ou faixa de valores desejada, tá? E qual que é o método. O bolo, eu tenho um método, que é o quê? A receita. Tá? Para todo produto você vai ter a meta, qual que é o peso, qual que é a cor, qual que é ali vai ter, né, qual vai ser o seu item de controle do produto, e você vai ter o que? O método, o procedimento correto, o processo correto escrito no papel ou um fluxograma, né, de alguma forma, né, está padronizado para que todos sigam, né, e consigam resultados idênticos, iguais ou similares, né? Que é aquela coisa, né? Eu vou comprar um pastel, eu gostei, eu vou voltar para aquela pastelaria. Mas eu quero encontrar o mesmo produto um pouquinho melhor. Então eu não posso ter uma grande variabilidade. Variar, varia. Não tem processo que não varia. O que eu tenho que controlar para que a variabilidade seja pequena. No caso do pastel, ele pode variar uma faixa pequena, de tal forma que a variação é imperceptível ao meu cliente. Ele vai achar que está comendo a mesma qualidade que ele comeu anteriormente, certo? Aqui é um exemplo de um gráfico, né, resultado indesejado de um processo, tá? É indesejado que eu tenha a meta aqui em cima, né? E o realizado, né, aqui embaixo. Isso é ruim. Eu tenho que estar o quê? Dentro da minha meta. Eu controlo o processo para o quê? Né? Manter o nível de controle, manutenção de padrões, né? Atuar no resultado para repor imediatamente o processo em funcionamento. Queimou o motor, troca o motor. Atuar na causa, prevenir que o desvio ou problema reapareça. Né? Queimou o motor, por que queimou o motor? Eu vou atacar a causa raiz do problema, de tal forma que ele não ocorra de novo e eu mantenho o meu padrão de qualidade. Quando altera a diretriz de controle, tá? Alterar a meta, alterar a faixa de valores propostos para o item de controle, seja, alterar, né, a faixa que eu tenho para controlar o processo. Igual eu falei, de que eu tenho um bolo de 450 gramas, mais ou menos 5, eu posso alterar a faixa de controle para 450, mais ou menos 4, mais ou menos 3. Aí eu vou ter que também, né, se eu alterei a meta, eu tenho que alterar o método.
meu método vai ter que ser mais rígido para poder entrar numa faixa de valores mais rígida também. Método do controle do processo, tá? Significado de método, significado do ciclo PDCA e o ciclo PDCA na manutenção e nas melhorias. Nós vamos continuamente falar durante o curso sobre o ciclo PDCA, porque é um conceito de qualidade muito conhecido, muito usado e dá resultado. E os nossos gurus da qualidade, né, todos eles aplicam esse método, o ciclo PDCA, e ele também é usado dentro das normas ISO 9001, 14001 e algumas outras normas de sistema de gestão. Né? Significado de método de acordo com Falcone, né? Método é o quê? Meta mais odus, né? Além de mais caminho, ou seja, método é o caminho para se chegar a um ponto. Não além do caminho, tá? Para se chegar a um ponto, né? Eu quero ir daqui para cá. Deixa eu ver, cadê meu dedo? Dedo aqui. Quero ir daqui para cá. Eu posso fazer vários caminhos. Dar uma volta por cima, por baixo, né? Qual que é a menor distância entre os dois pontos? É uma reta. Mas é um dos métodos que eu posso fazer para poder chegar daqui para cá. Aí eu padronizo o melhor método. Tá? Esse é o sentido, né, do controle. Né? Para poder conseguir, né, trabalhar processos de uma forma eficiente, tá? A gente trabalha dentro de um método, né? É um método, tá? Chamado ciclo PDCA, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou primeiramente planejar, não vou tentar fazer sem planejar, vou fazer, vou executar o que eu planejei, depois vou verificar ou checar, né, se o que eu planejei realmente foi feito do jeito que deveria ter sido feito. E se deu resultado, eu passo para a ação. Ou seja, eu planejei, eu fiz, deu certo, eu padronizo. Ou eu planejei, eu fiz, não deu certo, a ação vai ser o quê? Eu rever o meu planejamento e executar de novo até dar certo. Tá? Ciclo PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. No planejar, né, é importante eu fazer o quê? Tá? Eu definir quais são minhas metas. Eu quero ir daqui para cá. Em quanto tempo? Sua meta. E estabelecer o método. Né? Qual que é o caminho que você vai seguir? Eu quero, né, ir de Bambuí a Belo Horizonte. Em quanto tempo? 3 horas. Método. Eu vou pela 262 porque eu acho que eu chego mais depressa. Entenderam? Planejamento. Então, essa é a fase P do ciclo PDCA. Metas e método. Executar. Para executar, antes de executar, vou educar e treinar. Eu tenho que treinar as pessoas para poder fazer do jeito que foi definido o método. Tá? Executar a tarefa e coletar dados. Coletar informações. Essas informações vão ser usadas na fase do C. Que essa daqui é a fase D, execução. Do, né? Execução do, em inglês, quer dizer fazer. A fase C do PDCA, que é a verificação, ou seja, aqueles dados que eu coletei, eu vou comparar o resultado alcançado com a meta que eu tinha traçado para mim, ou seja, no caso da viagem que eu propus, né, se eu realmente fiz a viagem em 3 horas. Atuação corretiva, né, corrigir para evitar reincidência. Por exemplo, se eu passei de 3 horas da minha viagem, né, eu vou ter que rever meu planejamento. Né? Então vou passar pela MG 050 para poder chegar em 3 horas. Tá? Ou se eu conseguir, né? Não, cheguei em 3 horas mesmo. Tá ok, foi bom. Então, padroniza. Então, todas as vezes agora eu vou vir de Bambuí a Belo Horizonte pela BR-262. Esse aqui é a fase A, Action,
né, em inglês, atuar, do agir, né, do ciclo PDCA. Daí a figura, né, planejar, fazer, checar, agir, né, ele roda no sentido, né, horário. No planejar, estabeleça a meta ou diretriz de controle e métodos, né? O caminho, tá? No do tá aqui o treinar, educar e executar, né? Verifico, coletar também os dados, né? Aqui eu verifico os resultados com base nos dados coletados durante o do, né? Durante o fazer, e depois eu atuo, né? Seja padronizando, seja corrigindo o que deu errado. Focos no PDCA. Tem PDCA para manter resultados, ou seja, eu tenho um PDCA num processo repetitivo, com uma meta com faixa variável de valores, um método com procedimentos padrões, né? ênfase no operador, ou seja, eu treino o operador num processo repetitivo para ele poder saber qual que é a meta e que ele consiga executar a meta usando o método padrão. Também posso usar o PDCA para o quê? Melhorar resultados. Um processo não repetitivo, ou seja, eu proponho uma nova meta, tá? A partir daí eu vou modificar os procedimentos para alcançar a nova meta. Aí, ao invés da ênfase ser no operador, é a chefia que vai estar acompanhando. Tá? Na hora que eu consigo um melhor resultado, eu faço o quê? Eu pego qual que é o procedimento adotado e padronizo. Padronizo, crio o procedimento padrão, aí vem, eu levo para o processo repetitivo, né? Apresento o padrão que foi desenvolvido, a gente, vocês vão trabalhar conforme esse padrão aqui agora, e a meta, ao invés de ser Y, é X. Treino todo mundo e põe para poder funcionar com um novo método e a nova meta, um novo padrão, né? E a nova diretriz de controle. Tá? Esse é o PDCA usado na melhoria de resultados. Quando a gente trabalha, né? Eu posso trabalhar aqui a manutenção dos padrões, ou seja, com a mesma meta sempre, tá? A melhoria ou aqui a questão de desenvolvimento do produto, né? Quando é manutenção, eu trabalho essencialmente com o operador, ó. Um pouquinho de trabalho de supervisor, gerência, a administração, quando faz de manutenção, não tem muita, né, envolvimento não. Aí quando faz de melhoria, já tem a participação maior das chefias e menor do operador. E quando eu falo de desenvolvimento de produto, eu estou trabalhando só com a parte alta aqui, ó. Né? O operador vai entrar depois, somente quando chegar realmente na fase dele entrar. Ao longo do tempo, a empresa vai trabalhando, ou seja, eu giro o ciclo PDCA, padronizando, aí depois eu faço a melhoria funcionou, eu padronizo, eu passo um tempo padronizado, depois eu melhoro de novo. A empresa vai evoluindo em escada, né? É o ideal, tá? Ela vai melhorando continuamente, que é o que a gente chama de conceito Kaizen na qualidade, melhoria contínua. Ciclo PDCA, tanto para manter quanto para melhorar, eu faço o quê? Planejo primeiro, faço e checo, né? O resultado, tá? Ele, né, foi ok, né? Eu vou fazer o que, tá? Aqui tá meio, aqui ficou meio, como eu digo, ficou meio confuso, né? Porque tem só o não, né? Porque o sim, ele vai fazer o que, tá? Tem tá aqui o sim. O sim eu mantenho, eu crio o padrão. O não eu vou partir para quê? Um novo planejamento, um novo fazer para poder resolver o problema, tá? Isso aqui é manutenção, né? Deu certo, né? Foi pelo sim, tá? Eu vou padronizar e vou acompanhando. No acompanhar eu posso ter ideias, né? E jogar aqui no planejamento. Quando eu tenho ideias de acompanhamento, eu estou gerando o quê? Melhorias, né? A minha ideia no planejamento, minha ideia durante ao acompanhar o processo, né? Pode ser uma ideia para reduzir custo, para reduzir tempo, né? Eu rodo o PDCA de novo para poder fazer melhorias.
Passamos aí, né, muito rapidamente ali a questão do ciclo PDCA, estava explicando que eu já tinha falado antes com vocês, né? Aqui, quando eu tenho um problema, tá? Eu tenho que identificar claramente qual é o problema, quais são as causas, definir um plano de ação. Esse, né, plano de ação vai determinar quem vai fazer o que, quando, como, onde, por quê. Vou avaliar o resultado da ação para poder resolver o problema. Isso aqui eu estou falando de resolver problemas, né? Se o problema foi resolvido, eu padronizo e concluo. Celso PDCA. E aqui, pessoal, encerra, tá? Esse capítulo 3 e 4 do TQC, mas, né, alguns outros capítulos dos outros livros, né, o capítulo 7 do Gestão da Qualidade, o 2 do Gestão da Qualidade de Processos, né? Com a introdução do conceito de processo, de controle de processo, controle de qualidade e o uso do ciclo PDCA, né, nesse controle do processo e da qualidade. Sendo que o PDCA pode ser usado tanto para manutenção quanto para melhorias ou solução de problemas. Esse é o meu vídeo, né, com os meus slides, mas eu vou colocar para vocês, né, outros vídeos para poder ajudar vocês a firmar esse conceito, esse uso do ciclo PDCA. Tá legal, pessoal? Até a próxima!